Meus amigos higienistas ocupacionais, é uma honra muito grande estar aqui com você no nosso 15º Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, 28º Encontro de Higienistas Ocupacionais, né? Esse 28º conta desde o começo, quando eu tive a honra de ser um dos organizadores desse evento, em 1994, e onde nasceu, na data que nasceu, a nossa BHO, e que eu também fui privilegiado em ser o presidente da Assembleia, né, que formalizou a nossa associação. Então, uma honra muito grande estar com vocês. O tema que eu vou desenvolver aqui é um tema que eu considero novo para o nosso público, que eu estou chamando de ergoftalmologia, né? Aliás, eu não cunhei esse nome, mas eu vou trazer essa maneira de pensar aqui, de abordagem de ambiente de trabalho. Eu estou dizendo que é uma ciência nova, né? Mas isso tranquilamente deveria ser colocado entre aspas, porque, na verdade, é uma abordagem diferente daquela tradicional que nós estamos acostumados, né? Então, mesmo sendo um veterano da nossa área, eu sempre estou lendo, estudando e tentando trazer novidades para os colegas que nos acompanham, né, sempre que eu tenho chance de divulgar um pouco da minha experiência, né. Então, vamos abordar um pouquinho essa questão chamada ergoftalmologia, né, para ver onde é que nós nos encaixamos aí. Muito bem. Uma questão importante é pensar que quando nós somos higienistas ocupacionais, o nosso dia a dia nos leva para situações, às vezes, até tenebrosas, né? Porque a gente enfrenta ambiente de trabalho com altíssimo risco para a saúde das pessoas, risco de câncer, surdez ocupacional, problemas respiratórios, assim vai, né? Mas, ao longo desses meus 46 anos já de experiência, eu tenho notado que esses ambientes, assim, é, cruciais ou terríveis ou assustadores, eles têm desaparecido, né? E isso muito mais por conta da automação do que por conta da ação mesmo do governo ou de programas prevencionistas. Então, a tecnologia, né, o empresariado que pensa em lucro e pensa em produzir mais, ele descobriu há muito tempo que a automação é o melhor negócio. Então a automação ela traz na esteira a questão também da eliminação de exposição ocupacional aos agentes ambientais, né? Então eu diria que o nosso foco a partir então desse novo mundo autônomo, né, esse mundo que das máquinas, dos robôs, ele teria que também ter um pensamento diferente nosso. Então, se nós, talvez ser mais raro encontrar situações dessas críticas, né? Nós vamos estar pensando agora não só na questão da ausência de doença, né? Como, por exemplo, a definição da OMS fala que ambiente saudável é um estado completo de bem-estar social, mental e físico, não somente isento de doença. Então, quer dizer, as doenças estão desaparecendo, estão ficando em casos bem localizados. Mas a questão do bem-estar social, mental e físico é um grande desafio para nós, né? Então, parece até ser uma incoerência. Na medida que você tem mais tecnologia, as pessoas ficam com outros problemas de saúde que envolve a questão psicossocial, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que o higienista vai ter que incorporar isso na sua prática. Muito bem. Então, esse campo que eu estou abordando com vocês aqui, que é chamado ergoftalmologia, tá, ele ganhou um espaço dentro do ICO, né, que é esse International Commission of Occupational Health, né, e dentro dessa organização, que é centenária, né, nós temos um grupo que trabalha com trabalho e visão, que é coordenado pelo professor Bruno Piccoli, né, que tem desenvolvido esse conceito assim, com mais, diria assim, mais, mais conhecido dentro dessa área. Então, muito do que eu vou falar aqui é tirado dos artigos que ele escreve, né, das menções dele. Né? Então, como é que a ICO, né, que é uma organização não governamental, mas extremamente respeitada pela própria OMS, ela trata essa questão?
ela diz que isso aqui é um campo científico voltado para análise, avaliação, projetos simples e complexos relacionados ao trabalho e desempenho visual. Então, dentro da visão da AICO, né, então nós vamos ter que atrelar ao nosso análise agora, e para quem já faz análise ergonômica, para quem já faz avaliação de higiene ocupacional, a questão do desempenho visual, que é uma questão que a gente não está muito familiarizado com isso. Agora, trata-se então de uma abordagem multidisciplinar, como a própria higiene é, não é? Então não é uma ciência pura, mas ela traz os conhecimentos da oftalmologia como uma grande novidade, tá? A higiene ocupacional que nós estamos habituados, a medicina também que nós conhecemos, e também alguns aspectos da psicologia, sociologia, né, que são importantes porque muitas pessoas que trabalham nos ambientes de escritórios hoje, principalmente que estão envolvidos com que a iluminação é importante, né, acabam desenvolvendo depressão e tem outros aspectos assim psicossociais que devem ser considerados, né? Então isso é a questão mais importante. Bom, quando nós estamos no ambiente de trabalho, nós às vezes não temos um ambiente extremamente favorável para nós, né? E lá nós vamos encontrar às vezes cubículos, né? Vamos ver gente apinhada. Só falta inventar agora mesas beliches, onde você pode colocar um monte de gente uma em cima da outra, né? Agora, um ambiente como esse dessa imagem, onde nós estamos associando a um pouco de vegetação, né, que eles estão chamando de biofilia, quer dizer, a pessoa que gosta da natureza, né, então traz para o ambiente de trabalho, torna esse ambiente extremamente agradável no seu visual, na temperatura, na iluminação, né, porque, afinal de contas, quem fica no escritório, normalmente ele passa muito tempo lá, né. Se você pensar que você tem 24 horas por dia, e que você tem que fazer tudo em 24 horas, dormir, tem que ter um cuidado com a sua família e tal, a melhor parte do seu dia você passa dentro do escritório, né? E às vezes você passa num local ruim, né? E não é à toa que às vezes você chega em casa bem estressado, né? Porque você enfrentou no seu melhor momento de desempenho um ambiente hostil. Isso que a gente deveria, como higienista ocupacional, agora sair um pouco do nosso cubículo e tentar enxergar esses escritórios, grandes espaços, como um local que seja absolutamente agradável, né? Tá? E não só estar preocupado com a doença. Bom, o que nós temos hoje de comum nos grandes escritórios, coisa que há 40 anos atrás não tinha, são os computadores. Dificilmente você vai num lugar onde não tem um computador. Desde a padaria, né, até os grandes escritórios e vai, né? Todo mundo usa um computador. Uma pequena mercearia em algum lugar da periferia também tem um computador, né? Então isso faz parte da gente hoje. É uma extensão do corpo, é uma extensão do nosso trabalho trabalhar com o computador. Tá? O computador, o tablet, né, e até o celular, né? E isso é uma febre mundial, né? Nós vamos encontrar em diferentes níveis da sociedade as pessoas que têm posse desses dispositivos móveis, né? Principalmente no caso notebook e o tablet e o celular. No Brasil, estima-se que tenhamos 1,5 dispositivo por habitantes, ou seja, então temos mais dispositivos móveis no Brasil do que a população brasileira, né? Então isso é uma questão importante. Isso tomou conta da gente hoje em muitos lugares, tá? Bom, com isso nós temos aí também essa estimativa pelo IBGE de que 83% dos domicílios, das residências e apartamentos têm acesso à internet. Então veja como que isso hoje é um meio de comunicação impressionante. Então, se alguém quer divulgar alguma notícia, né, quer ser famoso aí, por isso que tem tanta gente famosa, né? E eu costumo dizer assim, famoso quem? Né? Porque o sujeito tem, às vezes, 5 milhões de seguidores, eu nunca ouvi falar do cara. Né? De vez em quando você descobre, morreu fulano aí, não sei o quê. Tá, e daí? Eu nunca tinha ouvido falar dele. E o cara era famoso. E o cara até é rico, porque quanto mais seguidores ele tiver aí nas mídias sociais, mais dinheiro ele faz, né? Então nós temos muita gente famosa, celebridades, que são até desconhecidas para um certo público, porque é tanta oferta isso aqui.
E com isso, então, tem um lado bom, que é que nesse caso a gente tem que divulgar uma mensagem importante de segurança, de saúde, a população toda é avisada em segundos, né? Isso é uma coisa interessante. Então hoje é um dispositivo que está na nossa casa, faz parte do nosso dia a dia. Há pessoas que são extremamente viciadas nisso, né? Tá? E esse engenheiro, pensador, escritor, Steve McGee, ele faz assim: computadores e dispositivos móveis estão se tornando conhecidos pela capacidade de serem seguros e prejudiciais à saúde de seus usuários a longo prazo. Então, a insegurança está, lógico, atrelada à questão aí dos hackers, né, que não só roubam seus dados pessoais, como também de seu dinheiro, né? E também o uso excessivo disso aí vai trazer uns problemas para a nossa visão, com certeza. Tá? Um outro pensador chamado Clifford Stoll, ele fala assim: por que viciados em drogas e aficionados em computadores são chamados de usuários? Né? Então, quando alguém tem uma, um apego muito grande ao celular, quer dizer, a gente vê isso no dia a dia, você está num ônibus, está no metrô, você está no avião, as pessoas estão ali fixas, elas estão grudadas, magnetizadas por aquela tela. E aí ele vai consumindo todo tipo de conteúdo que aparece, né? Ali toda nota, toda informação, isso vai. E ele não tem tempo nem para olhar do lado. E a gente encontra famílias, às vezes, em restaurantes que vão teoricamente, para socializar ali, ter um pouquinho de conversa, e eles não saem do celular também. Então, esses são viciados em computadores, né? Que esse Clifford faz uma ironia que ao invés de serem chamados viciados em computadores, eles são chamados de usuários. Tá? Bom, o efeito disso já é percebido. Muitas pesquisas mostram o que resulta numa pessoa que fica muito tempo na frente de uma tela iluminada, né? De um celular, de um computador. Né? Então, geralmente aparecem esses problemas aí: dor nos olhos, dor no pescoço, nos ombros, dor nas costas e tal. Que a pessoa fica tão magnetizada por essa tela, por aquele conteúdo, que ele não consegue nem mover do lugar. Né? Fica ali preso ali, fica escravizado naquela informação que lá. Eu separei essa pesquisa japonesa aqui, dada a sua abrangência, um pouco melhor do que eu tenho pesquisado, e aliás eu analisei vários artigos técnicos sobre isso. Então, mas os japoneses da Universidade de Nagasaki, eles colocam aqui uma questão que eu achei extremamente importante. Veja que a pessoa que está há muito tempo ligada nos computadores, tá, e que não faz pausa, ou aquela que trabalha mais de 5 horas por dia, os efeitos são muito parecidos. Então, a pessoa vai se queixar de dor nos olhos, cerca de 25% da população estudada, em vez de que eles estudaram uma população bem representativa, com mais de 700 participantes em cada um deles aqui. Né? Então, um quarto dos usuários tende a se queixar de dor nos olhos, assim como dor no pescoço também. E aparece também, mesmo numa cultura japonesa, né, de um pouco diferente da nossa, problemas graves psicossociais, né, desequilíbrios emocionais muito sérios dentro dessa cultura. Tá? Há outros trabalhos brasileiros, inclusive, assim, que mostram também problemas, números semelhantes, até um pouco mais alto, até, principalmente na questão do dor nos olhos. Bom, essa paixão pelas telas, né, do computador, do celular, já criou uma abordagem médica, que é chamada de SVC, Síndrome da Visão do Computador. Né? E ela é praticamente caracterizada por 5 sintomas: a secura nos olhos, vermelhidão, né? A fadiga, cansaço visual, se o olho fica pesado, né? Você tem sono às vezes, né? Dor nos ombros, né? Porque você fica o tempo todo numa posição fixa, dor de cabeça, né? E até a visão embaçada. Esses 5 aspectos é o que eles caracterizam como sendo a síndrome da visão do computador. Então veja, isso aí já é antigo, você tem mais de 10 anos, quase 20 anos já, que já se fala, usa essa terminologia. Tá? Alguns oftalmologistas têm estudado um pouco melhor isso e diz o seguinte: será que a pessoa que apresenta dor nos olhos, essa vermelhidão, essas coisas todas, isso tende a piorar? Tá? Alguns acreditam que sim, e com o tempo vai tender a ser agravar a miopia.
né? Agora, também outros apontam a questão de que quando nós estamos olhando para uma tela, né, a gente fica tão preso naquela tela, né, e todos nós já passamos por essa experiência, principalmente dependendo do que você está vendo. Para quem gosta de futebol, por exemplo, a pessoa fica também ali completamente presa à tela, né, não consegue nem respirar direito. Então, o que acontece com os olhos? Nós piscamos menos. Cerca de 5 a 6 vezes nós piscamos menos. E aí, essa pele, né, esse filme que nós temos em torno do nosso globo ocular, que deve ser úmido, né, ele seca, porque ele fica um bom tempo exposto, e quando você pisca, você faz com que ele seja, que o globo ocular seja umedecido. Mas se você não pisca, está muito tempo, o ar é seco, a ventilação e seca os olhos, né? Então daí vem os outros problemas aí, que é essa questão séria que estão aparecendo, porque nós ficamos muito presos na imagem que nós estamos olhando. Bom, alguns já criaram também um outro nome, chamado astenopia ocupacional, né? Que é um conjunto também de sintomas, né? Que é essa fadiga visual, essa fraqueza, isso tudo atrelado ao trabalho. Então a pessoa tem essa sensação toda porque passa muito tempo na frente do computador. E aí vai ter essa lacrimação, vai ter dormência nos olhos, visão dupla, borrada, aí vai, né? Então, coisa que nós todos acho que já experimentamos isso quando temos um trabalho muito grande para ser feito, tá? E quem vai fazer essa análise oftalmológica vai, lógico, considerar também, desde a anamnese, né, que vai entrevistar o paciente e vai tentar descobrir o que ele faz, né, já voltando até os tempos de Ramazzini, que nem sabia computador, que nem tinha computador na época dele, né, mas perguntava o que você faz. E aí ele vai descobrir qual é a tarefa dele, quanto tempo ele fica ligado naquela tarefa, naquela tela, qual é a distância que ele tem da tela, e aí vai. E outros aspectos poderão ter juntos, né, como, por exemplo, em escritório, não estão isentos de agentes químicos, nem agentes biológicos, né? E aí também outros aspectos pessoais, a pessoa que usa óculos, a pessoa que usa lente de contato, e essas coisas todas, elas serão consideradas dentro dessa análise do oftalmologista da astenopia ocupacional. Bom, então esses aspectos aqui nos levarão, né, a agora entender um pouco melhor o que é essa abordagem que nós estamos falando da ergo-oftalmologia, né? Então a ergo-oftalmologia, ela é eu prefiro chamar de uma abordagem prevencionista, eu vou chamar desse jeito, né? Então que a gente vai reunir conhecimentos de outras áreas. Então desde a parte da ergonomia, né, e também da higiene ocupacional aqui. Qual é a novidade? É ter um oftalmologista, né? O higienista, normalmente, quando faz seu estudo de agentes químicos, ele vai mandar para o médico. Aí pode ser um especialista, pode ser um pneumologista, né? Se é ruído, vai procurar um otorrino, né? E aí vai. Então, essas outras especialidades médicas. Agora nós estamos trazendo também um oftalmologista para o nosso campo de trabalho, não é? Que vai contribuir com isso, tá? Então essa é a ideia aqui. Bom, nessa abordagem, nós não estamos falando muitas vezes de um risco muito sério, como é um câncer, por exemplo, né? Nós não estamos falando disso, né? O que nós estamos falando aqui é de um mal-estar grande. Poderá, talvez, aparecer um problema mais sério na visão, mas nós estamos realmente falando de um problema que é o bem-estar, que tem um aspecto social junto também. Então, quando nós fazemos esse risk assessment aqui, a pessoa vai fazer uma conjugação entre a tarefa que ele faz, né, o que essa tarefa exige dele, um esforço visual para fazer aquela tarefa, né? Então, alguém que está digitando uma planilha, por exemplo, está lançando dados no computador, ele tem que ficar muito atento aos números que está lançando ali, porque um erro daquele pode levar a interpretações absolutamente erradas, né? E quais são as condições ambientais? São condições boas? São condições ruins? Há boa iluminação? Não há boa iluminação? A temperatura é boa, é agradável? Então, quando junta a questão da tarefa, né, e da complexidade da tarefa com o ambiente, isso pode aumentar o risco ou diminuir o risco, né? Então, isso é uma questão que a gente vai considerar aqui. Bom, do ponto de vista, então, de conceito, nós estamos, essa estrutura conceitual, nós estamos pegando várias
análises e focando na questão da visão, né? Então a ergooftalmologia tem como preocupação maior a questão, o que resulta isso na nossa visão. Então nós analisamos agentes químicos no meio do trabalho, os agentes físicos, existe micro-organismo, a questão da resposta oftalmológica, da sua capacidade visual, não é? E os seus problemas psicossociais aqui. Você sai dali depressivo, você tem crise de pânico, por exemplo, né? Então isso é uma questão que nós às vezes não sabemos bem como abordar isso, né? Porque são às vezes umas questões bem subjetivas. Mas se você parar para pensar, o que você vai considerar? Vai considerar que muitas vezes nós somos até agentes, né, de agressivos para as pessoas que trabalham nesses ambientes. Imagina uma situação de um call center. O cara te liga na sua casa 3, 4 vezes por dia para te oferecer uma coisa que você não quer. Não é? Normalmente planos de celulares. Tá? Aí na terceira vez, amigo, você perdeu a paciência. E aí você vai falar poucas e boas para aquela pessoa que está do outro lado da linha. Você nem sabe quem é. Né? E você pode ser grosseiro. Mas lá do outro lado tem um trabalhador fazendo o seu trabalho, a sua função. Né? E ele vai ser ofendido, lógico, isso aqui. E aí, às vezes, se você parar um pouquinho para refletir, você fala, por que eu fiz isso? Né? A pessoa vai trabalhando 5, 6 horas lá, e você foi grosseiro com ele. Lógico, a gente tem até uma justificativa para isso, mas do outro lado tem um ser humano que foi afetado, e nós somos agentes desse desconforto dele lá, desse problema dele. Bom, no aspecto, então, mais tangível, né, mais quantitativo, nós podemos pensar no campo visual, podemos analisar ali o seu posto de trabalho, né, a cadeira que ele usa, né, a distância da tela para ele, tá, o tempo que ele fica observando, fazendo a sua tarefa. Talvez se for um torno, né, um torno computadorizado também, ele vai ter que estar observando as peças que estão sendo produzidas. Não é? O olhar fixo muitas vezes na tarefa dele, para ele não ter um erro na máquina, então isso pode ser importante. Dentro dos agentes químicos, nós temos vários produtos que são usados para limpeza nos escritórios, que podem ter o que a gente podia chamar talvez de emissões fugitivas, como o formaldeído, né? que vai sendo emitido quando você tem, por exemplo, colas, você fez uma reforma no escritório e colocou fórmica, né, ozônio, às vezes questão de aparelhos elétricos ligados, componentes orgânicos voláteis, né, que são usados para limpeza, desinfecção, particulados dos carpetes, né, e outras coisas, e até coisas que vêm de fora. Né, você tem alguns escritórios que têm janelas e outras coisas que podem entrar fumaça de automóveis, aí vai. Né. A questão dos agentes físicos é uma questão da umidade, da velocidade do ar, né, para que não seque a nosso filme lacrimal. Né. Campo eletromagnético, que alguns autores citam, né, não parece ser muito importante, porque hoje as máquinas que nós temos no escritório não têm grandes transformadores, né, então isso aí eu diria uma coisa um pouco secundária, mas eles acabam citando isso também. Tá? Agora, um aspecto super importante é iluminância e iluminância. Né? Isso é muito importante. Nós, higienistas, estamos muito acostumados com iluminância e falamos pouco da luminância. Vamos tratar um pouquinho disso daqui a pouco, mas é bom você já pontuar bem aqui. A questão dos micro-organismos, né, que às vezes você tem no escritório coisas acumuladas, papel acumulado, né, e então isso também poderá criar fungos, bactérias, aí vai. Né? E além do que você tem um convívio social de pessoas que estão vindo de vários lugares e ali um intercâmbio, né, uma troca de bactérias, dependendo do estado de saúde de cada um. Então isso é uma coisa bastante comum. Né? E alguns oftalmologistas têm encontrado bactérias na parte ocular nossa, né? Ali que vem do escritório, a pessoa trabalha junto e onde vai aparecer as conjuntivites da vida. Então isso também é bastante comum. Bom, focando um pouquinho mais agora na iluminação. Né? A iluminação, ela é não só importante para a nossa tarefa, mas como para a nossa vida. Né? Então, um aspecto que a gente nota muito sério é quando você tem, por exemplo, pessoas que moram em países mais frios, onde o inverno é longo. Geralmente são pessoas mal-humoradas, porque a iluminação não consegue trabalhar no cérebro da pessoa para
para liberar os hormônios mais ativos, né, e mexe com o humor da pessoa. Então, pessoas normalmente de áreas tropicais são mais festivas, né, porque a luz é um grande componente que faz a grande diferença nesse aspecto aqui. Né? Então, a iluminação tem esse aspecto da nossa vida. Né? Quando nós acordamos de manhã, né, é porque a luz faz com que a gente controle o nosso relógio biológico, né, e nós vamos liberar cortisol e vamos ter mais energia para a nossa tarefa. Né? E à noite, quando começa a ficar escuro, tá, nós temos a questão da melatonina, que é o hormônio do sono, né, então, que faz com que a gente durma. Né? Então, isso está tudo atrelado à iluminação. E os nossos olhos têm, então, os fotossensores, né, alguns que são visuais, outros não, né, que vão atrair, inclusive, até regular a nossa temperatura do corpo e essas coisas todas. Então a iluminação é muito importante que a gente leve em conta isso. Né? Então, bom, do ponto de vista, então, técnico, né, nós vamos encontrar, por exemplo, que a ISO 8995, né, ela diz que a boa iluminação ela tem que oferecer conforto, né? Então ela tem que substituir bem a luz natural, não, um bom conforto, não pode ser um lugar onde a pessoa tem que forçar a visão para ler as coisas, né? Tem que facilitar o nosso desempenho visual, né? Que a gente possa ver todos os objetos e trabalhar bem a nossa tarefa. A gente tem que ser um lugar que você tem que separar peças por tamanho, peças por cores, tem que facilitar bem isso. E também tem a questão da segurança visual. Né? Então, se alguém vai subir uma escada ou descer uma escada, tem que ter uma iluminação para que a pessoa possa ver a diferença dos degraus e não cair. Né? Bom, do ponto de vista da medição da iluminação, nós higienistas estamos acostumados a medir somente níveis de iluminamento. Então, o nosso velho e bom luxímetro. Mas o que é isso? Apenas o aclaramento da superfície. Então, se nós estamos na frente de um computador, medir iluminação só serve para o teclado. Mas você não está com os olhos às vezes no teclado, você está olhando na tela. Então, se você está olhando na tela do computador, então há uma luz emitida por aquela tela, né, para os seus olhos. Então, essa é uma outra abordagem, que é a abordagem da luminância. Então, do meu ponto de vista, hoje, a medir nível de iluminamento, a iluminância é quase que ficou no segundo plano. Né? O mais importante hoje é considerar a luminância, porque, como nós dissemos no começo, o número de usuários de telas, de VDUs, que são chamados, é muito grande. Não há uma pessoa hoje que tem um escritório que não tem um computador para si. Então a nossa preocupação deve ser mais com a luminância e não com a iluminância. Infelizmente, nós não temos normas que tratam da luminância ainda no Brasil e tem raras no mundo. Não é? Então, esse aspecto não chegou normalizado ainda, mas é uma questão importante. Outro aspecto importante é o ofuscamento, né? Que é o chamado contraste de luminância, tanto do aspecto que vai ter na tela, que você tem que ter esse contraste para você poder ler bem, né? Enxergar bem, né? E tem também a questão que pode causar ofuscamento, isso é uma questão importante. Então, com um número de dados grandes, você consegue analisar melhor seu meio de trabalho, mas eu, de novo, repito, tem que ter a questão da luminância e a questão da iluminância. Bom, com relação a agentes químicos, né, normalmente o pessoal divide isso em particulados, algumas substâncias que são ácidas, tem álcalis, solventes, sufocantes, são sabões, assim vai, né, que também causam problema nos olhos. Então, às vezes os escritórios são desinfetados, às vezes a pessoa que está limpando a sua mesa não é orientada, e o higienista nem se preocupou com isso, porque está mais preocupado com o processo industrial, onde as pessoas estão expostas a outros agentes químicos, e não se dá conta que dentro do escritório alguém está usando um solvente ou alguma outra coisa que vai trazer irritação para os olhos. Né? Então isso é uma coisa que tem que ser pensada para que não tenha um problema ocular em função daqueles produtos de limpeza que estão lá no escritório. E talvez até algumas outras questões de negligência, por exemplo, que alguém dentro do escritório tem lá um cubículo onde ele armazena coisa. Né? Tem produtos químicos lá armazenados que nem deveriam estar lá, mas estão lá e aquilo vai evaporar. Então todas essas coisas devem ser consideradas. Bom, do aspecto da ergonomia, né, que a gente já conhece bem até por causa da INR 17, né, então tem esse aspecto de
como que a pessoa senta, qual é a cadeira que ele está sentado, quais são os apoios para os braços, qual é o ângulo que ele tem para a tela. Então, tudo isso é extremamente importante. E dentro da ergo-oftalmologia, alguns autores citam que a própria tela, aquilo que você está olhando, a letra que você está vendo, né, qual é o fundo da tela, ele tem que ter um contraste de luminância que não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Então você não consegue ler ou você vai causar ofuscamento. Então o que eles dizem é que a tela tem que te oferecer um contraste de luminância de 1.4 até 1.7. Né? E lógico, facilidade de ajuste de brilho, de inclinação, as coisas que hoje são elementares. Né? Já se foi a época que as pessoas colocavam o monitor de computador sob lista telefônica. Né? E aí, cadeiras que sentado lá, quase que caixote de maçã. Né? Então não dá para ter isso. Então, esses aspectos assim, já são aspectos superados há muito tempo. Né? Então, mas não, isso temos que pensar bem num posto de trabalho, e na NR17 tratar bem essa questão. Bom, com relação, então, a essa questão agora da parte da psicossocial, né? Então, os autores aí trabalham em cima da parte da conectiva, né? A parte emocional e a parte da percepção e tarefa visual, né? Então, essa questão conectiva, né, essa característica de trabalho e habilidades pessoais, né? Muitas vezes, quando a pessoa está diante de uma tela, ou ele tem a sua tarefa ali, se a tarefa é muito simples, ele tende a fazer aquilo uma rotina, então ele fica desatento, porque aquilo é uma coisa enfadonha para ele. Né? Então, quando ele chega no final do dia, ele está ali aborrecido, porque é um trabalho que não traz para ele nenhum desafio. Né? É um trabalho que aborrece. Né? Você não sente que você é ser humano, você é um profissional que estudou e você está ali para fazer o quê? Né? Para fazer um trabalho que talvez uma máquina mais programada faria no seu lugar. Então, isso aí te traz um desapontamento muito grande com o seu trabalho, na parte conectiva. Né? Outra coisa é também a parte emocional. Tá? É a associação entre responsabilidade e objetivo do trabalho. Né? Então, quando nós perdemos interesse pela tarefa, né, nós não temos aí essa responsabilidade pela tarefa muito grande, nós perdemos o objetivo do nosso trabalho. Tá? E aí vem uma fadiga psicológica. Né? E afeta o nosso físico, né, e a questão visual também. Né? Outra coisa que acontece muito nessa parte é a questão de você ver que você não tem criatividade. Né? Você, o ser humano, é puramente ali uma pessoa adestrada para fazer aquilo. Não é usada a sua criatividade, o seu raciocínio também não é usado. Eu vejo isso muito em alguns locais de trabalho que você liga e a atendente te atende, e você começa a conversar, ela fala assim, olha senhor, no sistema aqui não existe essa alternativa. Então ela está presa num sistema que tem a alternativa A, B, C, D e F, e se você tiver alguma coisa diferente, ela não pode fazer nada, porque o sistema engessou a questão ali. Então aquela pessoa está ali só para escolher uma opção, mas ela não consegue mais raciocinar. Né? E às vezes você insiste, olha, fala com o seu gerente, fala com o seu supervisor. Está tão preso que não consegue fazer isso aí. Né? Então, todos esses aspectos, né, que tiram do ser humano a sua capacidade de raciocínio, da sua criatividade, né, que é um trabalho desinteressante para ele, né? Então isso vai levar a um estado emocional assim de tristeza, de desânimo, e muitos entram em depressão porque não foi para aquilo que ele estudou. Né? Então esses aspectos são aspectos importantes para pensar. Tá? Bom, para tentar concluir um pouco a nossa abordagem, aqui nós temos aí, então o nosso professor Bruno Piccoli, né? E ele coloca assim, portanto, necessário enxergar essa matéria de visão e trabalho holisticamente. Isso deveria fomentar o desenvolvimento das investigações interdisciplinares, onde ambientes, tarefas, exposição, aspectos psicológicos e psicopatológicos das pessoas são analisados como um todo. Né? Essa preocupação dele de analisar holisticamente não é só dentro da ergo-oftalmologia, mas é dentro também da questão da higiene, que a gente hoje nós trabalhamos muitas vezes com ruído, trabalhamos com calor, individualmente.
nós não nos preocupamos em juntar essas questões e nem temos ferramentas, às vezes, para fazer isso, né? Então a pessoa está exposta a ruído, está exposta a calor, componentes químicos, você fala, mas o corpo é um só. Como que isso é afetado no modo todo? Não dá para pensar que são caixinhas que não se comunicam. Então, essa mesma abordagem holística que se é requerida aqui é também da higiene ocupacional. Só que nós não temos aí um limite holístico, né? Nós temos os nossos limites individuais. É uma deficiência da nossa prática hoje. Tá? Eu coloquei aqui algumas referências técnicas aí que são conhecidas, né? E se você for aí no Google, você vai encontrar esses trabalhos aí, né? Algumas teses de doutorado. Achei essa tese do Eduardo Costa Sá, da Saúde Pública de São Paulo, muito boa, muito bem preparada aqui. Em Portugal já tem, dentro da Sociedade de Oftalmologia, um ramo da ergo-oftalmologia. Né? Até eles criaram um manual, mas pelo que eu olhei, o manual está muito voltado mesmo para os aspectos visuais e não é mais tão abrangente como nós estamos falando dos aspectos psicossociais. Tá? 2 artigos relevantes que vão aparecer em todas as publicações, um desse do Bruno Piccoli, que é o que eu usei mais aqui nessa apresentação, e um outro mais também do Brennan, também muito citado, que é a Síndrome da Visão do Computador. Ele faz uma revisão desse assunto, né? Esses 2 trabalhos aqui são interessantes para a gente conhecer. Tá? Bom, para concluir tudo aqui, o que é que a gente espera que aconteça no futuro? Bom, a tendência é o uso do computador mesmo, isso não vai voltar atrás, em pouco tempo, não sei que máquina virá no futuro. Não é? Há 40 anos atrás eu não pensava em ter celular na vida. Né? Hoje isso é uma coisa tão comum. O que é que virá daqui a 40 anos? Não sei. Né? Que tipo de máquina nós teremos? Também não sei. Mas certamente haverá alguma coisa nova. Mas por enquanto, o que nós temos que ter? Avançar um pouco na pesquisa para tentar desenvolver um índice, alguma coisa assim, que seja holístico, né, todos esses aspectos, agentes físicos, químicos, biológicos, aspectos de postura, aspectos de iluminação, e aí vai, para poder trabalhar um pouco melhor isso, analisar isso como um todo, e não trabalhar com aspectos individuais. O nosso limite de exposição ocupacional que nós temos são para doenças clássicas. Nós não temos limite de exposição ocupacional para escritórios, porque as concentrações são muito baixas, né? Mas alguns estão trazendo problemas. Então, talvez a gente tenha que ter algum tipo de referência de exposição, né? Não só do aspecto da doença em si, mas do aspecto, talvez, do bem-estar, do conforto, coisa que nós não sabemos. Provavelmente vamos ter que ter uma metodologia diferente. Não dá mais para usar uma bomba de amostragem de agentes químicos, tem que usar um outro tipo de equipamento para fazer isso. Não é? E essas coisas vão ter que surgir também. A nossa legislação, muito provavelmente, deveria ser mais prevencionista, né, principalmente no Brasil, né, do que uma legislação voltada para a insalubridade. Né? Então, esse aspecto da insalubridade não cabe aqui. Né? Então, tem que ser uma coisa mais prevencionista. Né? Os nossos profissionais precisam ser também treinados nesse aspecto, para mudar o seu olhar. Tá? Então, alguns acham ainda que são o higienista mais puro do mundo, né? Que é aquele que vai cuidar dos agentes físicos, químicos e biológicos. Os higienistas têm que ter uma prática mais holística mesmo, outros aspectos. Tem que estudar um pouco mais. Tá? Tem que estudar um pouco de ergonomia, tem que estudar um pouquinho mais de oftalmologia, para poder entender esse cenário novo. Né? E lógico que nos nossos eventos, congressos, nós podemos ter esses assuntos sendo debatidos. Né? Bom, fica aqui então a minha mensagem. Né? Acho que o meu recado maior é que nós tenhamos uma mente um pouco mais aberta e que nosso olhar esteja agora também para esses escritórios grandes, né, onde lá nós temos muita gente trabalhando e que tem outros problemas de saúde que não só doenças respiratórias. Então tem os aspectos psicossociais que terão que ser tratados de alguma forma, porque muitas pessoas acabam ficando depois afastadas do local do trabalho por depressão, por problemas emocionais sérios, burnouts, né, e as outras coisas, e nós não sabemos lidar com isso. Tá? Então isso aqui fica a minha mensagem aqui para você. Tá? Então, concluindo, aí uma feliz reflexão sobre essa matéria e que você possa, inclusive, estudar mais e ampliar o seu campo de atuação profissional. Grande abraço.